Salve, galerinha, tudo bem? Pessoal, eu Silvio na área, tá? E vamos lá finalizar o nosso assunto sobre cálculos químicos, beleza? E aí, pessoal, vamos começar então falando um pouquinho do conceito de mol para vocês, tá? Então, vamos nós. Então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês algumas questões, tá? Que vão envolver basicamente, certo? O nosso assunto abordado. Então, vamos falar um pouquinho, gente, hoje sobre mol, tá? Então, meninos, o que é que seria mol basicamente, tá? Eu gostaria que vocês entendessem mol, tá? Como sendo uma unidade, certo? Uma unidade que equivale a um valor, tá? Então, um mol, certo? Ele é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Seja lá quais forem, tá? Então, sempre que nós ouvirmos então falar sobre mol, tá? Nós temos que lembrar então, tá? Desse valor. Então, um mol equivale a 6,02. Então, quando eu me refiro, por exemplo, eu quero um mol de pessoas. Vão ser quantas pessoas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 pessoas. Eu estou me referindo então a um mol, tá, de cadeiras. Então, existe 6,02 vezes 10 elevado a 23 cadeiras. Tá? Mas eu posso me referir também a moléculas. Né? Quantas moléculas eu tenho em um mol? Eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? Então, pessoal, é uma forma mais fácil de se trabalhar, uma vez que nós não podemos trabalhar com uma molécula, duas moléculas, tá? Quantidades pequenas de moléculas, uma vez que elas são muito pequenas, tá? E assim a sua massa se torna desprezível. Como é que nós fazemos então? Nós trabalhamos com mol, tá? Então esse mol, gente, nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Ele vai ser atribuído a ele então esse valor. Beleza aí? Tranquilo? Então vamos lá. Meninos, lá na aula passada nós vimos então o conceito de massa molecular, que é a massa da molécula em unidades de massa atômica, tá? Então, com o surgimento então da unidade mol, essa massa molecular passou então a ser chamada de massa molar. E a sua unidade agora não é mais unidade de massa atômica, e sim agora mol, tá? Então, quando nós pegamos, por exemplo, a molécula de CO2, quantos mols existem em 88 gramas de CO2? Vamos lá. Então, primeiramente, gente, já que ele falou em massa na minha questão, nós temos que calcular a massa molar. Então, olha aí, toda vez que falar em massa na questão, nós vamos falar de massa molar, beleza? Então, como é que calcula a massa molar? A mesma forma da massa molecular. A diferença é a unidade, tá? Agora, na massa molar, é a massa por mol daquela substância. Presta atenção. Então, eu tenho um carbono vezes a massa do meu carbono, que é 12. Mais, eu tenho, então, 2 oxigênios vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, nós temos aqui 12, 2 vezes 16, 32. 32 mais 12 vai dar 44 gramas por mol, tá? Então, essa agora é a nossa unidade, tá certo? De massa molar. Então, gramas por mol. Significa que em 1 mol dessa minha substância, nós temos 44 gramas, beleza? Então, gente, as substâncias, como elas são diferentes, elas apresentam também massas diferentes, tá? Então, suas massas molares também vão ser diferentes. Então, para o CO2, eu tenho 44 gramas em 1 mol, mas em outras moléculas vão ser massas maiores ou menores. Beleza aí? Bom, professor, como é que eu sigo agora, tá? Então, preste atenção numa coisa. Nós calculamos a massa molar. Preste atenção. 1 mol dessa substância vai conter 44 gramas. Então, você vai fazer isso, 1 mol da minha substância, tá? Opa, deixa eu botar em outra cor. Deixa eu botar 1 mol dessa substância. Eu gosto de colocar qual é a substância que eu estou me referindo. Então, 1 mol de CO2, ele possui 44 gramas. Professor, de onde foi que tirou isso? Está aqui, filho, 44 gramas por mol. Significa que em 1 mol eu tenho 40. 1 mol de CO2 contém 44 gramas. Ele está falando aqui, quantos mols existem em 88 gramas de CO2. Então, 88 gramas, olha aí, gramas embaixo de grama, mol embaixo de mol, tá? Então, eu vou ter, só de bater o olho, bate o olho. Em 1 mol eu tenho 44 gramas. 88 gramas, eu tenho quantos mols?
Isso. Observe que a massa é o dobro da massa. Então, se é o dobro da massa, também vai ser o dobro do número de mols, tá? Então, tá aí, pessoal. Então, ó, eu vou ter, em 88 gramas de CO2, nós vamos ter aí 2 mols, tá? Cuidado só o seguinte, beleza? Singular e plural. Eu tenho 1,5 mol, tá? Então, singular. Ah, professor, eu tenho 1,89 mol, singular também. Ah, tem 1,99 mol. A partir de 2, aí você pronuncia mols, tá? Você pode ver alguns livros aí mais antigos, tá? A expressão moles, moles, tá? Moles era o plural de mols antigamente, de mol, no caso, antigamente, tá? Só que atualmente passou a ser chamado mols. Beleza aí? Viu como é fácil? Por isso que eu digo, rapaz, química é fácil, viu? Vamos que vamos, tá? Então já bate a fotinha aí, bate a fotinha e vamos lá. Deixa eu pagar esse negócio aí que o babado tá doido. Vamos lá, vamos lá. Ufa. E vamos. Vamos lá, vamos lá. Opa, deixa eu pagar aqui. Beleza, pagou. Já. Segunda questão, pessoal. Olha aí, ó. Segunda questão. Quantas moléculas existem em 140 gramas de CO2? Eita, professor. Então, meninos, olha bem. De uma forma bem geral, nós vamos seguir um passo a passo, né? Nós vamos pegar a nossa molécula que ele está se referindo. No caso, está se referindo ao CO2. Então, vamos lá. Pega, então, o CO2, escreve aqui. Nós já acabamos de calcular a massa molar dele, né? Então, 1 vezes 12, né? Mais 2 vezes 16. Então, nós já calculamos na questão anterior que a massa molar dele é 44 gramas por mol. Então, ó, pessoal, presta atenção numa coisa, tá? Sempre que ele pedir número de moléculas ou número de átomos, tá? Nós sempre devemos calcular, certo? A massa molar. Observe que ele deu a massa de CO2 aqui, ó, 140 gramas. Então, nós vamos pegar essa massa e correlacionar com a massa molar dele, tá? E aí, ó, vamos lá, então, calcular, então. Então, eu sei que 1 mol da minha substância, tá? Ele apresenta 44 gramas, beleza? Se eu tenho 140 gramas, quantos mols eu vou ter dessa substância? Vou ter X. Então, eu vou pegar aqui a calculadora rapidinho, beleza? Então, vou fazer, ó, meios pelos extremos. O 44 está multiplicando o X, então ele vai passar dividindo o 140. Vai ficar 140 dividido por 44. E aí, pessoal, nós vamos ter que X é igual a 3,19, tá? Mols, beleza? Então, vamos lá, anota aqui, ó. 3,19 mols. Professor, só que não acaba aí, né? Não acaba aí, pessoal. Mas vamos lá. Eu descobri a quantidade de mols. E aí, pessoal, aquela quantidade de mol, né, que nós vimos lá, que 1 mol equivale a 6,02 10 elevado a 23, é o chamado princípio de Avogadro. Beleza? O que é que diz o princípio de Avogadro? Que é a quantidade de entidades que eu tenho em 1 mol. Tá? Como assim, professor? Vamos lá, meu bichinho. Vamos nós. Arroche. Tá? Significa o seguinte, ó. 1 mol, pessoal, eu tenho quantas moléculas? Ah, professor, 1 mol nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, vamos escrever aqui menos molec. A gente não pegar uma noção aqui direitinho, tá? Então, 6,02, 10 a 23 moléculas. Quantos mols existem em 140 gramas? Ah, em 140 gramas existe 3,19. Então, 3,19 mols. E, pessoal, escrevi 1 mols, né? Foi mal aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito feio, tá? Vai ter quantas moléculas? X. E aí, pessoal, você vai pegar número com número, né? Decimal, no caso aí, potência de 10 com potência de 10. Como aí no caso só tem número, né? No caso aí, 3,19 e o 6,02, eu vou multiplicar apenas esses dois, tá? Não tem ninguém aqui para multiplicar com 10 a 23. Vai ficar 6,02 vezes 3,19. Então, isso vai dar 19,2. Então, X vai ser igual a 19,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? Tá aí, pessoal. Fácil demais, não é? Só que aí você pode, então, transformar isso aqui em notação científica, né? Ficaria, então, X igual a 1,92. Lembra, notação científica, os valores ficam entre 1 e 10, tá?
Então, para ficar entre 1 e 10, eu pego essa vírgula e trago para cá. Como então eu estou voltando a minha vírgula para a esquerda, você acrescenta, né? Ó. A mesma coisa que você fazia assim, ó, o que quer dizer 9? A mesma coisa que 1,9 vezes 10. E aí nós vamos ter esse 10 aqui que vai somar com esse 10 a 23, vai se transformar então em 10 a 24 moléculas. Olha aí, pessoal, como é fácil, né? Tranquilo? Beleza, então bate o print aí, vai, bate a fotinha aí e vamos nós. Beleza? Show de bola. Deixa eu apagar aqui. Olha como é fácil, né? Mas, pessoal, por isso que vocês são top. Tem de tudo, velho. Vamos pegar esse negócio aqui. Dormindo zoado. Afe Maria, mas tu é doido, meu irmão. Bora. Alô, meu bichinho. Afe Maria. Show de bola, galerinha. Show de bola. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos lá para a terceira e última questãozinha, né? Para a gente poder, então, brincar. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido com 45 miligramas de ácido acetil salicílico. Qual o número de átomos de carbono ingeridos por essa pessoa? Eita, pessoal, vamos nós, né? Então, ó, essa questãozinha fala aí, ó, do ácido acetil salicílico, aquele velho e bom AS infantil, tá? Que está presente lá na aspirina, por exemplo, tá? Então, tá aqui, então, a sua fórmula molecular. A questão, gente, essa questão foi, então, remodelada. Tá? Na questão, ele dava massa molar, certo? Só que eu não vou dar, tá? Vocês vão ter que calcular. Então, vamos nós. Então, vai ficar 9 vezes 12. Olha aí, ó, 9 carbonos, vezes 12, que é a massa do carbono está aqui para vocês, ó, beleza? Mais 8 hidrogênios vezes 1, né? No caso, 8 hidrogênios, vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 4 oxigênios, ó, vezes a massa dele, que é 16. Então, vai lá. 9 vezes 12, se fosse 10 aqui, seria 12 vezes 10, daria 120. Só que não é 12 vezes 10, é 12 vezes 9. Então, tira 12 e fica, então, 108. Mais 8 vezes 1, que dá 8, mais 64. Né? E aí, nós vamos ter o quê? Ó? 8 mais 64 é 72. 72 mais 108, nós vamos ter 180 gramas por mol. Tá? Conceitualmente, massa molecular e massa molar são diferentes. Então, tomem cuidado com isso. São diferentes. Beleza? Bom, gente, o que é que eu fiz aqui agora? Nós descobrimos a quantidade, tá? De massa que existe em 1 mol. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, agora eu vou pegar o seguinte. Eu tenho 1 mol. Esse 1 mol, gente, vai conter, então, 180 gramas. Tá? Então, vai lá. Qual é a massa que ele me deu na questão? Ele me deu 45 miligramas dessa substância. Então, 45 miligramas, nós vamos transformá-la em grama. Então, esse prefixo mili significa 10 a menos 3, tá? Então, nós vamos ter aqui 45, 10 a menos 3 grama. Beleza? Então, isso vai corresponder a quantos mols? Então, X vai ser igual a... Aí nós vamos ter aí, ó, 45, tá? Dividido por 180. Beleza? Isso aí vai ser, então, dividido por 1000. Então, você pode colocar assim, ó, apareceu assim, ó, deu 45 por 180 deu 0,25, tá? Vezes 10 a menos 3. Você pode deixar dessa forma, tá? Não tem problema. Uma vez nós vamos lá para o número de avogadros, né? Então, eles vão modificar esses valores, tá? Eles vai somar, então, com 10 a 23, beleza? Então, ó, você sabe, então, que em 1 mol, tá? Em 1 mol, nós temos 6,02 vezes 10 a 23, tá? Moléculas, certo? Moléculas, porque nós estamos referindo, tá? Ao ácido acetil salicílico, a molécula do ácido. Eu não posso me referir diretamente ao carbono que ele quer na questão, tá? Porque essa substância que foi ingerida por essa pessoa, tá? É uma molécula e não um átomo isolado, beleza? Fique claro isso, tá? Então, 1 mol vale isso. Então, se eu tenho 0,25, tá? Vezes 10 a menos 3 mol, corresponde a quantas moléculas? X. Você pode usar letras diferentes, fica a seu critério, tá bom? Então, se você pega aqui o 6 vezes 0,25, você vai ter aqui 1,5, pessoal.
vezes 10 a 23 com 10 a menos 3, vai ser então 10 elevado a 20 moléculas. Tá? Isso aí, moléculas de ácido acetil salicílico. Só que lembre de uma coisa, pessoal. Uma molécula, né? Passo 3 agora. Uma molécula de ácido, né, do ácido acetil salicílico, contém quantos átomos de carbono, que é justamente o que ele quer. Ó. Então, uma molécula vai conter 9 átomos de carbono. Então, 9 átomos. Tá? Vou botar assim de carbono. Beleza? Então, se eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 20 moléculas, tá? Quantos átomos de carbono nós vamos ter? Você vai pegar, então, esse 1,5 vezes 9. Então, nós vamos ter um total de 13,5 vezes 10 elevado a 20 átomos, tá, de carbono. Olha aí como é fácil, beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, pessoal, vai vendo aí ó, como química, né? Cálculo químico é tranquilo. Basta a gente praticar o passo a passo, tá certo? E aí, com esse passo a passo, nós vamos pegando um pouco de experiência e vai ficando cada vez mais fácil, beleza? Então, meninos, aquele abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu.